Então, a pergunta é, marketing offline ainda funciona? Panfletagem, outdoor, guerrilha, todas essas coisas. Ou vamos colocar assim, TV, rádio, tudo que é marketing tradicional ainda funciona hoje? Ou só o digital que funciona hoje? E aí, galera, esse é o grande equívoco que as pessoas têm hoje. Não existe mais, já existiu uma época essa separação, mas na minha opinião, tá? Não existe mais marketing digital e marketing offline. É claro que existem ações diferentes, mas não existe mais essa diferenciação. As pessoas vão no shopping, olham um produto e compram online. As pessoas veem alguma coisa online e vão no shopping comprar offline. Então, as pessoas, não existe mais, já tá tudo tão junto, já existe uma fusão tão grande entre as coisas, que não existe mais essa divisão entre o que é marketing e o que é marketing digital. Marketing é marketing. Marketing sempre foi e sempre vai ser marketing. Marketing não é uma estratégia de tráfego pago. Marketing não é uma estratégia de SEO. Marketing não é uma estratégia de mídias. Marketing é um conjunto de estratégias para divulgar a sua empresa com o objetivo de aumentar as vendas, aumentar a marca, a visibilidade da marca, coisa do tipo. Então, quando me perguntam se marketing offline funciona, claro que funciona. Porque marketing offline é marketing. Então, por exemplo, é claro, alguns métodos de divulgação, entrando na especificidade, funcionam menos do que outros hoje. Por exemplo, folheto, o mesmo valor que você investe para produzir o design do folheto, para você imprimir os folhetos e distribuir esses folhetos, se você pegar esse mesmo valor e colocar em tráfego pago, que aí entraria no que chamamos de marketing digital, você vai ter muito mais resultado. Muito mais resultado. Mas a questão é, quando você vai fazer uma divulgação de alguma coisa local ou de alguma empresa, você não pode pensar marketing offline e marketing online. Tanto que aí as pessoas... O que acontece quando você pensa isso? Quando você pensa marketing digital e marketing offline? Você deixa de fazer coisas importantíssimas. Como planejar o seu conteúdo? Essa foi uma pergunta que o pessoal mandou. Como planejar meu conteúdo? Devo planejar com antecedência ou fazer no dia a dia? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente que está criando conteúdo, quando começa a criar conteúdo, se depara com um problema. Ter ideias para conteúdo. Então a pessoa trava ali por não ter ideia, ou ela se planeja muito, cria todo o roteiro dela e ela não consegue seguir. Então qual que é a minha sugestão para você que tá começando a criar conteúdo? Você deve se planejar, deve criar com antecedência. O que você deve fazer, tá? E como você pode fazer isso? O que eu já testei muitos formatos diferentes de organização de conteúdo, porque além de tudo eu tenho agência, né? Então na agência a gente tem que planejar o conteúdo certinho, mês a mês, mas mesmo na agência, com os nossos clientes, a gente não consegue e não é saudável você ter cravado o seu conteúdo do dia. O que eu quero dizer com isso? Planejar seu conteúdo, produzir com antecedência, tudo isso é legal, mas você vai perder um fator que é timing. Então às vezes vem um assunto de última hora que é importante, às vezes surge uma coisa que você tem que surfar uma onda. Tanto a parte de criativo, em anúncio, quanto a parte de criação de conteúdo, é muito importante você surfar ondas. Ou seja, ficar de olho no que está acontecendo no mercado e se de repente surgir alguma notícia, alguma coisa, você falar sobre aquele assunto. Vou dar um exemplo no mundo de conteúdo de multimídia, pop, né? Mundo de filmes, séries e coisas do tipo. Você pode ver que quando lança um jogo novo, quando lança um filme novo, todo mundo fala sobre aquele assunto, porque aquele assunto tá em alta, então as pessoas querem ver mais e mais. Ah, Gu, mas eu não vou fazer a mesma coisa que todo mundo? Sim, mas é por isso que funciona, porque todo mundo tá falando sobre aquele assunto e o seu público vai querer saber a sua opinião sobre aquilo. Às vezes a pessoa vê, por exemplo, eu mesmo faço isso, eu vou assistir um filme, aí eu gostei muito do filme, aí eu quero ver review das pessoas comentando sobre o filme. Eu não vejo um só, eu vejo vários, eu vejo 2, 3 reviews daquele filme, né? É importante sim você planejar o seu conteúdo, só que é importante também você ter um espaço na sua grade de conteúdo, quase como uma TV. Então, o seu Instagram, o seu YouTube, agora já falei tudo mesmo, agora já foi. O seu TikTok, ele precisa ser quase como um canal de TV. Então, você tem ali as grades, os horários certinhos, a postagem certinha e o tema certo que você vai postar. Por exemplo, eu tenho uma grade do meu conteúdo, que é o conteúdo de história, que é o conteúdo que eu conto alguma história. Então, eu falo sobre algum acontecimento, eu falo sobre alguma propaganda que deu certo, que deu errado, eu falo sobre alguma coisa ali, onde eu tenho o formatinho roteirizado, o formato de história. E eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Aí eu tenho outro conteúdo que é um meme. Vamos dizer que é a parte engraçada do canal, né? É o trapalhões do canal. Então eu faço um vídeo, pego algum meme que tá em alta e faço baseado no meu público. E eu tenho o corte dessa live aqui que eu posto também. Então são 3 conteúdos no dia, pelo menos. E ontem aconteceu um caso do Burger King contratar o Kid pra poder fazer propaganda pra ele. E aí eu aproveitei esse hype e fiz o conteúdo. Bombou, o conteúdo deu super certo. Deu certo em todas as plataformas, porque todo mundo tá falando disso. Então, tenha um espaço pra você também falar de outras coisas. Como fazer Reels sem aparecer ou gravar vídeos? Como fazer conteúdo sem aparecer? Dá certo isso?
Reels, será que dá certo? Eu não gosto de aparecer, não quero aparecer, quero criar conteúdo, quero criar um perfil pra falar de algum assunto que eu gosto. A primeira coisa que você tem que perguntar é por que você não quer aparecer, né? Pergunte isso, por que você não quer aparecer? Você tem empresas que pagam milhares de reais pra uma pessoa virar a cara da empresa e aparecer. Por que você não quer aparecer, né? Coloca isso. Não quero aparecer porque eu quero ficar low profile e tal. Realmente precisa não aparecer? Mas vamos pensar que você realmente não quer aparecer. Dá certo? Dá certo. A gente tem alguns perfis aqui que não tinha como colocar gente e a gente faz post dark. Os meus posts mesmo. Se você olhar lá, teve post de meme que eu não apareço que dá muito alto, né? Dá muito acesso. Então dá pra você construir uma audiência assim, sem aparecer, sem você de fato colocar a cara. As pessoas querem consumir conteúdo. Elas querem entretenimento, elas querem informação, elas querem geração de valor, elas querem passar tempo. Então, se você fizer isso aparecendo ou não, vai dar certo. Quando você aparece, você duplica isso vezes 2, vezes 3, vezes 4, entendeu? Porque a pessoa se conecta além de consumir o seu conteúdo. E eu acredito que no longo prazo funciona melhor quem aparece. Por quê? Imagina o seguinte, você começou a fazer um conteúdo sobre motivacional, por exemplo, esse conteúdo motivacional. Aí vem alguém e simplesmente copia o seu conteúdo. Daqui a um tempo, daqui a um mês, se a pessoa continuar postando, é capaz que ela comece a ter mais resultado que você. Então você, sabe, você não prendeu a pessoa de verdade. É facilmente replicável. Então não vai ter valor no longo prazo. Ou você vai, tipo, ter muita concorrente copiando, porque as pessoas vão ver que tá dando certo, elas vão te copiar. Então é muito mais fácil copiar um canal que ninguém aparece, entendeu? Então vale a pena aparecer. Como que eu faço isso? Como é que eu faço Reels sem aparecer? Hoje você pode usar narração com IA, você pode usar a edição do Canva, você pode usar o CapCut, você pode usar o Captions, você pode usar várias ferramentas para te ajudar a fazer os conteúdos sem aparecer. Mas eu aconselho fortemente que você apareça. Então, é só aprender a fazer isso e soltar. Uma vantagem de conteúdo que você não aparece é que você consegue replicar em várias línguas. Então, não tem por que você fazer só em português. Inclusive, eu não aconselho que você faça em português. A não ser que seu produto seja muito local aqui. Porque senão não faz sentido, né? Então, vale a pena aparecer, tá? Vale a pena aparecer. Eu comecei criando conteúdo, soltando conteúdo, fazendo o que todo mundo fazia. Conteúdo de dicas, conteúdo informativo. Só que eu não colocava o elemento de história. E aí, meu conteúdo não dava certo. Ele ficava sempre... Eu ficava preocupado, soltava o conteúdo, ele não ia pra frente. E aí, de repente, um dia, eu li algo sobre storytelling. E eu falei, será que se eu aplicar isso pra conteúdo vai dar certo? E começou a dar certo. E aí, de repente, um vídeo bateu 100 mil, outro vídeo bateu 200 mil, outro vídeo bateu 1 milhão. Tudo porque eu usava história pra contar. Tudo. Eu tenho um canal de review, por exemplo. Dá pra colocar história? Dá. Dá pra você colocar história até num canal de review. Porque o que é história no final das contas? Isso eu ouvi hoje num podcast gringo e eu achei genial. Pra resumir história, como que você coloca história em qualquer conteúdo. E aí eu vou linkar com a última pergunta, que é como criar uma boa narrativa. Como criar uma boa narrativa? Então, como que você cria uma boa narrativa? O que eu uso aqui, tá? Não sei se eu tô seguindo a melhor estrutura, a estrutura perfeita, a jornada do herói, nada disso. O que eu uso aqui é o seguinte, eu contextualizo a pessoa, eu gosto muito de contextualizar a pessoa pra colocar ela no cenário. Então, você vê que todo vídeo meu, eu falo o ano. Lá em 1900, lá em 2000 e não sei o que, lá em não sei o que, não sei o que. Um personagem, ou seja, o fulano de tal, ou a Coca-Cola, ou a empresa X, resolveu fazer tal coisa. E aí, criar história, você pode criar uma história que é chata. Como que é uma história que é chata? É quando você conta só fatos. Ela fez isso, e 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 fez isso, fica chato. Como que uma história se torna interessante? Tensão, alívio. Tensão, alívio. O que é tensão e alívio? Durante o seu roteiro, você precisa criar momentos de tensão e momentos de alívio. Momentos de tensão e momentos de alívio. E, galera, parece um negócio ultra complexo, mas não é. E dá pra aplicar pra qualquer coisa. Pra qualquer tipo de conteúdo. Pra vídeo longo, vídeo curto, qualquer um. Qualquer um. Como que eu faço isso na prática? Vou dar um exemplo de um vídeo meu recente que deu super certo. Bateu, acho que já chegou nos 100 mil. Meus vídeos estão começando a voltar a ter 100 mil porque eu tô usando as mesmas técnicas. Eu fiquei parado, voltei e agora tô crescendo de novo. Vocês estão vendo isso ao vivo. Eu comecei a live, vocês estão vendo ao vivo as coisas acontecerem. Seguindo o que eu tô falando, vocês vão conseguir também. Eu começo o vídeo falando assim, esse vídeo aqui, quer ver? Deixa eu ver, até pegar o roteiro pra mostrar pra vocês. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz e eu falo assim, essa foi uma das maiores tragédias do marketing dos anos 90. Eu começo assim, eu crio uma tensão primeiro. Então eu crio essa tensão. Essa foi uma das maiores tragédias de marketing dos anos 90. Olha a tensão que eu criei. Eu criei uma coisa que gerou curiosidade. Eu criei uma coisa na cabeça da pessoa que ela dificilmente vai conseguir falar, puta, eu preciso pular esse vídeo. Aí eu venho e falo assim, olha como o ego pode levar qualquer empresa ao fracasso absoluto. Aí eu falo, no mercado de sabão em pó. Aí eu vou lá e crio outra tensão. Então eu posso criar mais de uma tensão. E aí eu venho com a história. Então eu conto a história
hora pra pessoa entender o contexto de tudo aquilo que eu tô falando, e aos poucos eu vou aliviando essa tensão. Aliviar a tensão é eu entregar pra ela o resultado. Então, quando você for criar um roteiro, nunca use e. Eu uso e. Por exemplo, e é que eu quero dizer assim, aconteceu tal coisa, e aconteceu tal coisa, e aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. O ideal é que o seu conteúdo ele sempre seja assim, aconteceu tal coisa, porém, tal coisa aconteceu, portanto, tal coisa aconteceu. Então, tá vendo como ele tem um fluxo certinho? O conteúdo ele tem um fluxo certinho. Então, eu chamo a atenção da pessoa no começo, eu pego ela pelo colarinho e falo que uma coisa aconteceu, deixo ela tensa. E eu vou aliviando isso com entregando o que eu tô falando. Então você criar atenção e aliviar essa tensão falando do resultado. Se você aplicar isso pros seus conteúdos, você vai ter muito resultado. Como não desanimar na criação de conteúdo? Muita gente desanima, né? Muita gente tá criando conteúdo e de repente vê que o conteúdo não tá dando certo, a postagem tá cansando um pouquinho a pessoa, não tá conseguindo mais seguidores, ela tá, assim, vários motivos trabalham pra você desanimar. Como que você não desanima? Primeira coisa, não foca nos seus concorrentes, não foca no que eles estão fazendo. Se possível, nem siga seus concorrentes, pra você não desanimar. Segunda coisa, faça conteúdo que você gosta de fazer, de assuntos que você gosta de falar e não esquenta a cabeça com um número no começo. Só faz. Por quê? Se você esquentar a cabeça com um número no começo, você vai desanimar. Porque toda plataforma, todas elas, você tem um tempo até você bombar. Ah, Gu, mas o fulano de tal bombou no primeiro vídeo. Tudo bem, ele é exceção. A regra é que você não vai conseguir fazer isso. Então já aceita que assim, você não vai conseguir ter resultado no começo. E é normal. É normal você postar e o conteúdo não dá certo. É normal você ficar tentando meses até dar certo. Então não desanima. Não liga pra número. Não olha pra concorrente e não liga pra número. Faz o conteúdo que você gosta. Faz uma coisa que você gosta. Ah, mas esse papinho de fazer o que ama é motivacional de coach. Não é. Eu tô falando isso porque eu tô há 8 anos no mercado. Se eu não gostasse de marketing, eu já teria saído fora. Eu já teria 1000 motivos pra sair fora. Então, quando você gosta do assunto que você fala, você faz com mais prazer. Quando você tá fazendo só por número, as pessoas percebem e você vai desanimar mais rápido. Então esse papo da galera anti-coach agora, que tem que fazer o que você não gosta e tal, eu sou um pouco contra esse pensamento, sabe? Eu acredito muito em sonho, em fazer o que você ama. Claro que dentro do que você ama, vão ter coisas que você não gosta. Por exemplo, eu amo criar conteúdo. Eu amo gravar, falar com vocês aqui. É um negócio que eu gosto de fazer. E eu amo marketing, então eu vou falar sobre marketing. Mas eu não gosto, por exemplo, de situações do dia a dia que acontecem nessa área. E é normal. Vão ter coisas que você vai gostar no seu dia a dia e vai ter coisa que você não vai gostar. Mas o importante é você fazer o que você ama, porque não adianta você fazer um negócio só por dinheiro, não adianta você fazer um negócio só por qualquer motivo que seja, por número, por exemplo. Siga esses 3 princípios que você não vai desanimar. Vamos para a penúltima pergunta. As últimas 2 perguntas estão bem legais. Nosso canal tá crescendo, a gente começou um canal do zero, gente, do zero. Pensa, eu com 8 anos de mercado, com alguns canais já bombados, comecei um canal do zero para se adaptar a esse conteúdo aqui. Então, e eu sei que vai levar tempo, entendeu? Até crescer, até ter volume e tudo mais. E no começo você parece louco. Eu gosto muito dessa frase do MrBeast, né? No começo você parece louco e depois você vira gênio. Todo mundo é louco antes de ser gênio. Todo mundo parece maluco, assim, antes de o pessoal falar, nossa, você foi genial. Nossa, o que você fez foi incrível. Mas antes todo mundo falava, nossa, olha que cara louco. Olha que cara maluco. Dá mesmo pra ganhar dinheiro com AdSense? Dá pra ganhar dinheiro com AdSense? Pra quem não sabe o que é AdSense, gente, AdSense é o Google, ele tem uma plataforma de remuneração que existe já há muitos anos, desde dos blogs, onde ele paga uma comissão pra você pelas views que você teve. Então, se você tem um blog e você tem AdSense, ele vai te pagar um pouquinho. Se você tem um canal no YouTube, ele te paga pra você continuar criando conteúdo. E por que ele faz isso? Porque ele quer que as pessoas continuem criando conteúdo dentro da plataforma. Então, ele remunera as pessoas para as pessoas conseguirem ganhar dinheiro com isso, né? E muita gente se pergunta se dá pra viver só de AdSense. E a minha resposta é que sim, tá, mas só se você for um YouTuber muito grande. E se você for um YouTuber muito grande, você não vai querer se preocupar só com AdSense, tá? AdSense, galera, ele é hoje, principalmente, né? Ele não é mais toda aquela grana que o pessoal ganhava antigamente, que os YouTubers brasileiros ganhavam e sobreviviam só disso. Muitos ficaram riquíssimos só com AdSense. Hoje eu vejo, e aí todos os YouTubers grandes que eu tenho contato, todas as pessoas que eu converso que tem canal grande, eles falam a mesma coisa. O AdSense, ele serve para auxiliar a produção. Então, eles usam o AdSense para pagar editor, para pagar thumb maker, para pagar, de repente, algum custo que você teve para poder gravar aquele vídeo e não para sustentar de fato. Então, se você pretende começar a criar conteúdo, eu não começaria focando em ganhar com o AdSense. O TikTok aqui, ele também tem uma plataforma que ele também tem uma ferramenta que paga para você
em dólar. E muita gente vende pra vocês que vocês vão ganhar dinheiro só com isso aqui e já vai ser suficiente. Dá pra ganhar dinheiro só com TikTok? Dá. Eu conheço, inclusive, pessoas que tiram 15, 20 mil por mês. Só com AdSense. Só com AdSense não, só com o YouTube aqui, com o TikTok, quer dizer, né? Com o que o TikTok te paga. Só que é muita view. É muita view que você tem que ter. E, além de tudo, pode ser que, de repente, o TikTok pare de monetizar. Então, se você depender só disso, é muito arriscado. Pode ser que o seu TikTok não vá bem durante um mês. E aí, o que você vai fazer, né? O TikTok, diferente de outras plataformas, ele não é justo em consequência a quantos seguidores você tem. Vou dar um exemplo do que eu tô falando. No YouTube, quando você cresce, você cria uma comunidade. E essa comunidade, quando você lança um vídeo novo, essa comunidade recebe os seus vídeos. Então, você cria esse tom de comunidade, as pessoas recebem seus vídeos, não todos, né? Tem muito problema com isso também. Mas você ainda tem um volume de pessoas que continuam assistindo o seu conteúdo. No TikTok, às vezes você tem 1 milhão de seguidores e mesmo assim, o seu vídeo bate poucas views. Porque o que conta, e o que conta vai contar a partir daqui pra frente muito mais, todas as plataformas, incluindo o YouTube, não é mais a sua comunidade que você criou, os seguidores que você criou, e sim o quanto bom é o seu vídeo, quão bom é o seu vídeo. É mais sobre se o seu vídeo retém a pessoa e se você consegue acertar isso do que comunidade, do que criar comunidade, etc, tá? Então, não dependa só de AdSense. Só que o AdSense ou o TikTok aqui pode ser um bom dinheiro que vai te ajudar a comprar uma câmera melhor, a ter um editor, a terceirizar algumas partes do seu trabalho, a crescer mesmo. Investir, por exemplo, você pode pegar o seu dinheiro e investir mais para crescer mais ou para melhorar o seu vídeo. Tem essa mentalidade em tudo que for plataforma, em tudo que for dinheiro que vem assim da plataforma. Como que é? Só para vocês entenderem o histórico, tá? A galera começou a ganhar dinheiro com blog. Aí depois do blog, só começou a ganhar dinheiro com o YouTube. Depois do YouTube, a galera que era youtuber migrou pra Twitch, começou a fazer live. Aí deu muito dinheiro uma época. Hoje já não dá tanta. Você tem que trabalhar muito também. Então, assim, você fica muito à mercê da plataforma. Conforme ela vai andando, você vai andando. Quantas gente não tinha canal, por exemplo, infantil, e quando o YouTube colocou as novas regras, perdeu, né, a monetização e tudo mais. Então você tem que tomar cuidado com isso. Como ter ideias originais sem seguir modinha? Como ter ideias originais sem ficar indo atrás de trend, indo atrás de hashtag certa, indo atrás dessas coisas todas. Eu gosto muito de uma coisa que o Alberto, da do Copcamp, da Empíricos, ele é CEO da Empíricos, ele fala uma coisa que eu acho bem legal. Ele fala que as ideias, elas entram na sua cabeça e aqui elas se misturam, elas se relacionam. Então, as ideias que você vai ter, elas são equivalentes ao quanto você tem de repertório. Ou seja, quanto mais conteúdo você consome, quanto mais coisa... Não tô falando só de conteúdo da internet, tá? Tô falando de conteúdos, por exemplo, teve muita ideia de vídeo, de corte de vídeo que eu tirei de vídeo de culinária, que não tem nada a ver com o meu nicho. Então, as ideias, elas vêm dos lugares que você não imagina, assim. Então, você vai assistir um filme, e esse filme vai dar uma ideia pra você. Você vai ouvir uma música, essa música vai dar uma ideia pra você. Você vai ver um vídeo no YouTube e você vai ter uma ideia a partir disso. Então, as ideias, elas se relacionam dentro da sua cabeça. Mas pra você ter essas ideias, esse conjunto de repertório, você precisa consumir conteúdo. Muito importante isso. Então, se você não quer pra você ter ideias originais sem seguir modinha, é você acompanhar o que tá acontecendo no mercado. E realmente, não siga modinha, não fica, tipo, indo atrás de trend, de fazer a próxima dancinha, de fazer a próxima. Pega formatos que às vezes nem são do seu nicho e adapta. E uma coisa legal também é que a criatividade, ela vem da restrição. Como assim a criatividade vem da restrição? Quando você é muito livre, a ideia não vem. Mas quando você começa a restringir algumas coisas, por exemplo, eu quero fazer um vídeo de história, eu quero fazer um vídeo de marketing, eu quero fazer um vídeo de marketing com história. Você tá restringindo as possibilidades. E aí você vai criando problemas. E esses problemas vão se tornando ideias. Então, tenta restringir um pouco o assunto que você vai falar, tenta restringir um pouco o formato que você quer fazer. E em cima disso, as ideias vão surgir. Por isso que eu falo tanto pra vocês criarem quadros, igual eu crio. Eu tenho quadro de notícia, eu tenho quadro de meme, eu tenho quadro de história, eu tenho quadro de comentando, dando dica de corte. Porque assim as ideias sempre vão surgir dentro de caixinhas. E aí fica mais fácil pra você, entendeu? Fez sentido? Então, aquele cara que é genial, tem um livro que chama Roube como um Artista, né? Aquele cara que você pensa assim, nossa, como esse cara é genial. Da onde esse cara tirou isso? Ele provavelmente pegou isso de essências ou elementos de vários lugares e montou uma coisa só. O Murilo Gun, eu sou da época que ele falava de marketing digital, hoje ele não fala mais. E criatividade, né? Ele falava que não existia criatividade, existia combinatividade. Por quê? Criação só existe, na nossa opinião, né? Existe só um criador, que realmente criou as coisas. O resto foi adaptação e modelagem e combinação. Então, um criador, o resto a gente pegou na natureza, a gente pegou uma essência dali, uma essência daqui. Todo grande artista tinha alguém pra se inspirar. Todo grande artista tinha alguém pra se inspirar. Você pode
pode ir lá pra trás. Você pode ter certeza que aquele artista que você ama, ele tinha pessoas que inspiravam ele. Como que eu faço pra divulgar um conteúdo? E por que eu deveria divulgar o meu conteúdo e a minha empresa? Pensa assim, você tem um negócio, aí você começou a produzir conteúdo pra esse negócio. Eu preciso divulgar esse conteúdo? Como que eu posso fazer? Como que esse conteúdo vai pra frente? Como é que acontece essa mecânica toda? Você saber sobre isso vai te ajudar, porque você vai saber exatamente onde você tá pisando. Divulgar o conteúdo hoje, tem gente que faz isso o quê? Vai lá e roda uma campanha, paga mesmo uma campanha pro YouTube, pra qualquer plataforma, pra divulgar o conteúdo dela. Ou vai aqui no TikTok e impulsiona o conteúdo. É legal? É legal. Isso pro TikTok é legal, impulsionar e tal. Mas pro YouTube já não. Por que não é legal? Porque você manda tráfego de pessoas que não têm o costume de assistir YouTube pro YouTube. Então, qual que é a melhor forma pra eu divulgar o meu conteúdo, pra fazer meu conteúdo crescer? Como é que funciona esse mecanismo? Gente, as próprias plataformas querem que o seu conteúdo, se o seu conteúdo for bom, apareça. Então, você não precisa gastar com isso. Você impulsionar uma publicação no Instagram é legal porque você tá impulsionando dentro da sua própria bolha ali e dentro do seu Instagram. Então, se você tiver um dinheirinho, sei lá, uns 10 reais, 20 reais, 30 reais pra você poder colocar ali por dia pra você impulsionar o seu conteúdo, é legal. Mas também vai mascarar um conteúdo ruim, tá? Isso também é outra coisa. TikTok, mesma coisa. Então, você vai impulsionar aqui com o botãozinho de impulsionar. Até tem bastante propaganda do TikTok falando, meu conteúdo não flopava, agora ele dá certo porque eu impulsionei, né? Ele quer que você impulsione. Mas o YouTube não. O YouTube, ele é realmente um crescimento da plataforma mesmo. Então, a melhor forma que você tem hoje pra divulgar o seu conteúdo é você literalmente produzir mais. Porque as plataformas por si só, elas já distribuem. E elas sempre vão distribuir pra uma porcentagem de seguidores e uma porcentagem de não seguidores. Se o seu conteúdo for bom, se ele retém a pessoa, se você segue o que a gente já falou aqui nas outras lives, ele vai distribuir esse conteúdo pra uma porcentagem de pessoas que não são seus seguidores. E aí você vai começar a ganhar seguidores. Então, basta fazer um bom conteúdo e com o volume que você vai ter o seu conteúdo sendo divulgado. Uma outra forma de divulgar o seu conteúdo, que poucas pessoas falam, é parceria. Então, você fechar parceria com outros influenciadores, você comprar espaço com outros influenciadores. Então, muita gente fala assim, eu não consigo... Ninguém quer fazer vídeo comigo. Eu já tentei fazer collab com outras pessoas e ninguém quis. Às vezes, basta você pagar. Às vezes, você pagando, se você tiver um dinheirinho sobrando, se for para divulgar a sua empresa e tudo mais, você pagar ali um valor até simbólico, muito influenciador vai aceitar. Galera, tem muito influenciador grande, que não tem noção nenhuma de quanto custa a audiência dele. E às vezes você dá, tipo, um dinheiro que, tipo assim, você dá até mais por dó, porque o que eles cobram é muito baixo. Tem perfil famoso cobrando muito barato, sabe? Muito barato mesmo, sabe? Publi, assim, de 3 mil reais, por exemplo. 3 mil reais é muito dinheiro. Pra um canal muito grande, não é muito dinheiro. Mas ele não faz isso por vídeo, porque ele depende só de AdSense. Então, se você pagar um pouco acima do AdSense, você já vai estar pagando muito pra ele, muito mais do que ele receberia por aquele vídeo, e ele vai estar feliz. Se ele fechar um desse por vídeo, ele tá bem, entendeu? Qual é a fórmula do sucesso pras mídias? Sei que essa pessoa perguntou isso, o que ela tá querendo, né? A fórmula pro sucesso das mídias não existe. Não existe. Eu tava assistindo uma live ontem de um canal que eu gosto muito, que é do Mundo Sem Fim. E eles, tem os vídeos bombadaços, assim, tipo, tem vídeo de 2 milhões e com recorrência, tá? Sempre bate muitas views os vídeos deles. E aí perguntaram a mesma coisa pra eles na live. Tipo, qual que é a sua fórmula pra vocês crescerem tanto? Eles falaram, tudo que eu falei agora há pouco. Eles amam o que eles fazem, eles produzem com consistência, produzem bastante, tem volume. Então, assim, se eu fosse falar pra você, uma fórmula, né, pra você dar certo, eu acredito que é você fazer o que você gosta, produzir bastante conteúdo nas mídias e fugir de hack. Fugir de hackzinho, fugir de técnicas que vão te dar atalhos. Foque em fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Como que você emagrece? Como é que emagrece? Comendo menos porcaria e fazendo mais exercício. Todo mundo sabe isso. E mesmo assim, as pessoas ficam criando coisas, né? A pílula não sei o quê, a fórmula não sei o quê. As pessoas ficam criando coisas, mas o básico ninguém quer fazer. E o básico é o que dá certo nas mídias também. O que é o básico nas mídias? Produzir conteúdo com volume, com qualidade, fazendo o que ama e com consistência. Eu falo isso direto aqui nas lives. Todo mundo que teve consistência em criação de conteúdo, que começou, teve consistência ali por 2 anos, hoje ou tá milionário ou tá muito bem. Porque o conteúdo, ele transforma. Ele vai dobrar o seu negócio. Não sou eu que tô falando isso. São vários cases de sucesso de várias e várias empresas que se tornaram, assim, gigantescas por criar conteúdo. E as pessoas ainda insistem em vender atalho, insistem em buscar atalho e não tem atalho, galera. Que nem hoje. Sentar aqui, fazer live, fazer conteúdo, desenvolver conteúdo constantemente. Não tem segredo. Não tem segredo. Quem te fala que tem que postar com o título assim, com o título assado, com a descrição assim, com as tags tais. Não esquenta a cabeça com isso. Foque em criar conteúdo. Conteúdo que as pessoas gostam, que dá certo. Olha o que deu certo
certo, continua o que deu certo, olha o que deu errado, elimina o que deu errado. Se você tá numa caverna e não sabe o que tá acontecendo em relação a inteligência artificial, eu vou resumir aqui para quem não tá tão ligado assim no que tá acontecendo, tá? Meses atrás, dá de falar que são anos ainda, de tão pouco tempo que faz, lançou o ChatGPT, aconteceu uma revolução das IAs, né? E aí surgiram várias IAs de várias coisas diferentes. A gente tem as mais famosas, né, que são da OpenAI, né, que é a ChatGPT, você tem o Dale, você tem o Midjourney para fazer imagem. Mas o que acontece, pessoal? A evolução disso tá sendo gigantesca, gritante e, assim, muito mais rápida do que qualquer pessoa imaginaria. As IAs, elas estão aprendendo com muita velocidade e estão se aprimorando muito rápido. Então, uma imagem que a gente fazia no Midjourney há 5 meses atrás, hoje ela tem uma qualidade infinitamente maior. Então, isso é absurdo, assim. A qualidade do que a gente está vendo, as coisas que estão acontecendo dentro do mundo das IAs é assustador. E a minha previsão para esse ano, em relação à IA, é que ela vai cada vez mais assumir boa parte da produção do que a gente fala de digital, né? Então, eu falo assim, por exemplo, edição, design. Claro que a gente sempre vai precisar de pessoas. Eu tenho uma agência, por exemplo, que eu tenho editor, eu tenho designers, eu tenho gestores de tráfego, eu tenho redatores, e eles não vão ser substituídos, dificilmente vão ser substituídos, porque eu preciso de alguém para olhar, para revisar, para poder analisar se está sendo feito ou não. Mas vai ficar cada vez mais difícil e mais fácil, assim, na verdade, mais fácil de produzir e mais difícil de ter uma equipe inteira de um nicho só. Porque realmente, assim, hoje, texto mesmo, para redação, para roteiro, para ideia de conteúdo, o ChatGPT ele é muito bom. Ele é bom, assim, no nível absurdo. Então, imagina isso daqui, por exemplo, um ano, quando a gente chegar no fim do ano. A qualidade que ele vai chegar. É tão absurdo isso que nem o Google tá conseguindo bater de frente que a gente também faz SEO aqui, né? Muita gente falou, não, mas para SEO o Google não vai permitir e não vai gostar que a gente produza artigos feitos com IA. Mas a verdade é que o Google tá deixando sim, ele tá até ranqueando muitos artigos que são com IA. Então, as pessoas realmente, assim, muitos trabalhos a gente vai ver sumirem. Galera, vocês já usaram aqui o Captions? Vocês já usaram? Eu uso para edição dos meus vídeos aqui dos vídeos curtos. É bizarro o que ele faz. Ele corta pra você os trechos que você tá falando, assim, que está enrolando e tal. Ele coloca as legendas, coloca emoji, coloca imagem se você quiser. E cada dia que passa, essas IAs ficam mais inteligentes, elas ficam mais eficazes, né? Então, realmente é uma coisa que eu acho que até o fim do ano a gente vai ver muito trabalho sendo substituído. E nos próximos 5 anos, a gente vai ver uns trabalhos que a gente nem imagina sendo substituídos. Por exemplo, diagnóstico, advogado, parte de direito, não sei, tá? Isso aí é como eu falo, não vai desaparecer 100%, mas as pessoas vão se adaptar e vão começar a usar mais, e isso vai evoluir de uma forma absurda.